Olá, alunos, tudo bem? A gente vai ter como o retorno das aulas, elas vão ser dadas agora dessa forma, né, uma forma um pouco diferente, na verdade muito diferente, que é através de vídeo, e muitas vezes a gente como professor não se sente muito bem para estar na frente da tela gravando esses vídeos, passando para vocês. A gente vai ter que ser um esforço mútuo para que tanto aluno quanto professor consigam sustentar esse período com eficiência naquilo que a gente deve fazer, né? No nosso caso, ensinar e vocês estudarem e aprenderem. Então, a gente vai anexar alguns vídeos sempre ao grupo. Então, nas quartas-feiras, as aulas de biologia elas vão ser mandadas, enviadas para vocês. Pode ter uma alteração aí no horário de envio, né? Mas durante a quarta-feira é o período limite para que a gente passe para vocês. No caso de vocês, da turma do primeiro ano, que trabalham comigo, né? A gente vai fazer intercalar um pouco, tá, das aulas em vídeo. A gente vai precisar também ter algumas atividades. Então, sempre que for passar essas atividades, eu mando para vocês através do grupo, tá, desse grupo que a escola montou. E a partir daí, quem não tiver no grupo, vocês que conhecerem os colegas que estão participando da turma, mas que não foram inseridos ou não quiseram ser inseridos no grupo, vão passando os links do vídeo para ele, para poder que todos tenham acesso a essas informações. Lembrando que esse vídeo, que é enviado por meio do YouTube, eu vou deixar ele durante 2 semanas exposto ao público. Depois eu fecho, porque aí já tem a segunda aula. Tá? Então, a aula 1, essa daqui que a gente vai fazer uma pequena revisão dos pontos que a gente já comentou nas aulas presenciais, para reiniciar essas informações, reiniciar o conteúdo e aí ampliar as informações que seria na sequência a parte de bioquímica. Ok? Então, lembrando que a gente vai ter aulas em vídeo e a gente também vai precisar passar algumas atividades não presenciais, à distância, que também terá um tempo limite para que vocês façam e me devolvam, certo? Lembrando que sempre vai ter um ponto que eu vou encerrar a transmissão, ou seja, o vídeo vai ser encerrado e também as atividades elas vão ter um período que eu vou passar e o tempo de encerramento, ok? Bom, então, em termos de conteúdo, eu creio que vocês, alunos do primeiro ano, primeiro ano A, B, C e D, que trabalham com biologia com o professor Cleverton, já devem lembrar de algumas informações, né? Como, por exemplo, essa daqui. Beleza? Então, a gente fez o seguinte, a gente iniciou as aulas abordando o conceito de método científico. Tá? Vou tentar fazer uma breve revisão de tudo aquilo que a gente já havia comentado. Então, do método científico, a importância dele é porque quando a gente organiza a pesquisa científica, ela fica respaldada. Tá? A organização facilita com que a gente tenha uma conclusão mais precisa daquilo que a gente está procurando, daquilo que a gente está tentando descobrir alguma coisa. Então, por exemplo, a gente primeiro, antes de iniciar qualquer evento de pesquisa, eu tenho que saber com o que eu vou pesquisar. Então, tem que ter um fato que me chame a atenção, que chama a atenção de vocês quanto pesquisadores, futuros pesquisadores. E esse fato não é o todo que você vai analisar. Você vai extrair alguma coisa que tem nele para poder, a partir dele, você formular um problema, que é a segunda etapa do método científico. Então, esse problema que você está levantando, na verdade, é um questionamento. É um por que que isso acontece? Por que que isso tem assim? Então, sempre um questionamento. Durante as aulas, a gente avaliou, por exemplo, o exemplo lá da plantação de milho, não sei se vocês recordam. Você tem uma plantação de milho, mas é muito gigante aquilo dali, então você tem que ter um ponto para poder, ponto de partida para poder questionar. Então, por exemplo, você nota que dentro daquela área tem uma diferença de desenvolvimento dos espécimes, dos indivíduos. Então, o que está provocando essa alteração, essa diferença de desenvolvimento? Então, isso é um questionamento, é um problema.
Tá? Bom, para todo problema, a gente precisa de uma solução. Só que uma solução, ela pode ser uma solução prévia e uma solução com todo o embasamento de pesquisa e experimentação científica. Então, o primeiro momento para a gente começar a buscar isso daí, para que meus experimentos tenham base, eu preciso eleger o que a gente chama de hipótese, que é uma possibilidade de resposta. Lembrando que essa hipótese ela não pode ser dada de qualquer forma. Tá? Não pode ser um negócio aleatório, simplesmente eu vou dizer que é assim e tal. Eu tenho que ter um conhecimento prévio daquele assunto para que eu não fale nenhum tipo de besteira e que eu não perca o tempo fazendo pesquisa que não vai dar em nada. Então, primeiro, observa um fato, levanta um problema, formula uma questão. A partir dessa questão formulada, eu preciso definir uma possibilidade de resposta. Então, a hipótese nada mais do que isso, é uma possibilidade. Muitas vezes a gente, no diálogo do senso comum, confunde o conceito de hipótese com teoria, né? Eu tenho uma teoria, eu acho que. Bom, então se você acha que, não é certeza. Isso não é certeza, isso daí não passa de uma hipótese. Então, a partir dessa hipótese formulada, com base nela, a gente vai fazer a experimentação. Por isso que a gente considera que o método científico ele é chamado hipotético dedutivo. Então, você formula a hipótese, a partir dessa hipótese formulada é que você vai montar o seu experimento. Digamos, então, o problema que eu citei para vocês. O que é que está provocando aquela diferença de desenvolvimento das plantas? Creio que seja uma deficiência nutricional do solo, faltando nutrientes importantes, como, por exemplo, o nitrogênio ou nitratos. Então, isso daí, para eu saber que isso daí é uma possibilidade de resposta, eu tenho que entender que o solo tem nutrientes e que um desses nutrientes importantes para o desenvolvimento da planta e que permite com que ela tenha aquela notável coloração esverdeada é que tem que saber que alguns elementos, como por exemplo, alguns compostos iônicos, como o nitrato e sais que derivam dele, são importantes para esse fenômeno de crescimento e desenvolvimento da planta. Então, não é de qualquer forma. Eu tenho que saber previamente alguma coisa sobre aquele assunto. Porque poderia ser uma infecção, poderia ser a falta d'água, como muitos alunos normalmente trataram durante as aulas da gente nas aulas presenciais. Então, essa possibilidade de resposta, creio que seja a falta de nitrato no solo. Bom, se é a falta de nitrato no solo, então, se eu pegar aquele solo e colocar nitrato, aquela planta vai se desenvolver bem. Então, aí eu vou experimentar, eu vou testar. Tá? Então, não sei se vocês perceberam, mas a partir do teste, a partir da hipótese que eu formulei, eu já vou montando meu teste. Por isso que a gente chama hipotético dedutivo. A partir da minha hipótese, eu deduzo o que eu vou fazer de experimentação para chegar a uma conclusão mais precisa. Então, no momento que eu defini que acho talvez seja a falta de nutriente do solo, então, se eu colocar nitrato naquele solo, aí ele vai ter um desenvolvimento normal. Só que lembrando que a experimentação, ela não pode ser feita de qualquer forma, ela tem que ter sempre um controle de experimento. Então não posso ser só uma amostra de solo e fazer o plantio e vai dar tudo certo. Quanto maior o número de amostras, melhor vai ser, o mais preciso vai ser o seu resultado. Digamos vocês que gostam de jogar na loteria, se você jogar um bilhete uma vez só, a chance de você chegar a um resultado preciso é menor. Quanto mais vezes você jogar e gastar, claro que vocês vão gastar pra caramba, mas a chance ela vai aumentando, porque aumenta a possibilidade de você chegar naquele ponto mais preciso. Então, no momento em que você vai elaborar seu experimento, você tem que fazer repetidos testes. Mas mesmo repetindo o teste para ter um controle de resultado, você precisa ter um grupo de controle para poder comparar aquela experimentação. Então, o que é que vocês vão fazer? Num grupo de solo você coloca o nitrato e no outro você não coloca nada. Você vai deixar aquele grupo de planta desenvolver e comparar os resultados. Se as duas se desenvolveram bem, então foi alguma coisa lá no ambiente que provocou o problema. Então, sua hipótese foi negada, você vai ter que refazer a sua hipótese e reformular os seus experimentos. Se porventura aquela planta que você colocou nitrato cresceu bem e aquela que você deixou como controle de observação sem colocar, sem acrescentar nenhum material, ela não se desenvolveu, então você conclui que realmente é a falta de nitrato. E aí, no momento que você analisa os resultados e conclui isso daí,
Essa conclusão é uma confirmação de hipótese, e essas confirmações a gente pode chegar a um nível de lei. Lei que explica fenômenos mais pequenos, mais precisos. Não tem uma amplitude ou uma generalização dos fatos. E isso daí é coisa de teoria. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de teoria, teoria sempre tem um grupo de leis para poder lhe dar sustentação. Certo? Então, leis é uma coisa mais próxima, mais limitada, e a teoria é uma coisa muito mais ampla, em que você normalmente tem um conjunto de leis para justificar. Certo? Então, essas aí foram as etapas do método científico que eu comentei com a turma, e a partir daí a gente analisou as características dos seres vivos. Tá? Vocês vão recordando, eu tenho que passar toda essa etapa, tá, gente? Porque as turmas tiveram parada de conteúdo em pontos distintos, e aí para a gente ter um embasamento, para a gente ter uma sequência lógica, então o que é que eu faço? Eu vou remontando os passos, porque a partir daí fica uma coisa só. Como aqui é muito mais rápido do que em aula, porque o slide fica em vídeo, e depois, se vocês quiserem, eu passo esse slide no grupo também. Qualquer coisa é só avisar para a coordenação e elas passam para mim. Então, você tem característica do ser vivo. O que é que define um ser vivo? Como é que eu posso diferenciar um organismo que é vivo de um que não é vivo? Então, alguns pontos, como, por exemplo, a composição química, ela é um fator diferencial. Só que nem tudo que tem a composição química semelhante a um organismo vivo, realmente é um organismo vivo. Por exemplo, quando a gente fala, aqui são as características, tá, gente? Nessa sequência que eu vou montar para vocês, depois a gente comenta sobre cada uma delas. Então, primeira característica, composição química complexa. Segunda característica, a presença de células. A terceira, a capacidade de reproduzir, de evoluir. Capacidade de ter reações químicas, que é metabolizar. Crescimento, irritabilidade, movimento. Tá, gente? Então, essas aí são as características presentes nos seres vivos. Então, qual delas é o que a gente chama assim de característica definidora? Eu não sei se vocês lembram, mas é essa daqui, ó. Tudo que consegue fazer reprodução própria, tá, gente? Não é ser dividido, se pegar um pedaço de madeira e dividir em dois, pegar uma pedra e dividir em dois, isso aí não é reprodução, tá? Isso aí é divisão, tá? É uma propriedade da matéria chamada divisibilidade. Aí a gente está partindo para a química, não para a biologia. Então, no momento que eu defino a característica como reprodutora, aí eu incluo todos os organismos, inclusive aqueles que não apresentam organização celular, como são os vírus. Esse aí é que está fazendo com que a gente fique com tanto distanciamento e pare tanto, interrompa tanto o ciclo da vida social. Bom, então, composição química complexa. O que foi que eu comentei com vocês? É importante que a gente note a diferença gráfica. Tá? Graficamente é importante que a gente observe isso daí, que é uma forma de leitura que vocês que vão fazer o Enem no futuro próximo, né, tem que ter essa noção. Então, por exemplo, quando a gente observa a composição química de seres que são vivos, observe os elementos químicos que tem em grande proporção. Aqui você tem oxigênio, com cerca de quase 30%, 25%, carbono, com em torno de 8%, nitrogênio, chega a quase 2%, fósforo é menos de 1, então toda a linhazinha aqui que a gente não consegue enxergar é porque a unidade é menos de 1%, é 0,2, nesse caso aqui é 0,2, e aqui todos esses minerais, todos esses elementos químicos, eles estão em menos de 0,1%, ou chegando próximo a 0,1%, certo? Então, por exemplo, o sódio, que é aquele sódio, cloro e potássio, que é o sal de cozinha, por exemplo, quando você toma, prejudica a sua saúde, porque aumenta a retenção de líquidos e você pode ter problemas de pressão arterial, de hipertensão. Eles compõem cerca de 0,1% no conjunto, não é só um ou outro, é o conjunto, todos eles. Então, se a gente for observar, aqueles elementos que têm maior proporção é o hidrogênio, certo? E o oxigênio e o carbono. Observe que o carbono aqui também ele tem um percentual bem elevado. No entanto, quando a gente observa a composição química dos seres não vivos, aqui a gente vai encontrar alumínio, silício, observe esse silício aqui, oxigênio, que também tem nos organismos vivos, tá, gente? A proporção é bem diferente. Mas observe, tem aqui e também tem aqui. Alumínio, a gente tem pouco. Tá? É tanto que quando a gente tem uma excesso de alumínio, isso daí prejudica a saúde humana e a gente tem que diminuir, até alterar a forma de a gente fazer a alimentação, né? de cozinhar os alimentos. Geralmente a gente faz na panela de alumínio
e aí os médicos pedem para que a gente troque para a panela de ferro ou aquela coisa mais remota na panela de barro. Então, se a gente observar aqueles minerais que são em menos de 0,1% aqui, eles vão em torno de 10%, 9%, girando em torno de todos aqui. Tá? Mas o que vocês vão ter que definir? Graficamente, a diferença básica é que, por exemplo, aqui você encontra uma riqueza de carbono e aqui praticamente você não tem. Certo? O que você tem aqui que não apresenta nos seres vivos é essa proporção de silício. Porque os outros a gente vai encontrar de uma forma geral, espalhado em proporção maior ou menor, mas a gente encontra. Então, a diferença básica é que os seres vivos são ricos em composto de carbono. Tá? São orgânicos. Então, aquele como a gente chama de orgânico, que é orgânico, é aquilo que tem uma grande quantidade de carbono nas moléculas. Por isso que a gente diz que nem todo que tem grande quantidade de carbono é organismo vivo. O plástico é riquíssimo em carbono, mas ele não é organismo vivo. Tá? Então, essa característica por si só, ela não define um organismo vivo, ela só diferencia quando a gente vai comparar os dois em pontos específicos. Uma outra característica do ser vivo, claro, é a presença de células. E essa célula, a gente tem dois tipos. A célula que a gente chama de procarionte, que é essa daqui, aquela que apresenta, tem a cápsula, a parede celular, não sei se vai ficar legal aí no vídeo de vocês, citossol, que é o citoplasma, ribossomos, plasmídio, que é um fragmento de DNA, tá? Os pelos, tá? Que a gente chama de fímbrias da célula, e um longo flagelo, que nesse caso é uma célula bem completa. Mas a gente tem aqui membrana plasmática, parede celular, citoplasma e nucleoide, ou DNA da célula. Então é simples, ela não tem uma quantidade grande de organelas aqui, ela só tem os nucleóides e os ribossomos no seu citoplasma. Já uma célula eucarionte, ela é mais complexa. Aqui eu estou mostrando uma célula animal, mas poderia ser uma célula protista, uma célula de alga ou uma célula de planta. Tá? Então poderia ser qualquer uma delas. O que é que a gente vai notar? Que além da membrana, pode ter a parede, no caso das plantas, do citoplasma e do DNA, esse DNA aqui, que é o material genético, ele vai estar envolvido no núcleo. Então, o que vai diferenciar basicamente é a presença do núcleo, certo? Limitando o DNA numa região mais compacta. Porque é muito DNA. Se ele estiver espalhado aqui, esse DNA, ele altera, ele se espalha no citoplasma e aí dá trabalho para poder a célula fazer o seu metabolismo e o seu controle genético. Bom, então, além desse núcleo individualizado, o que a gente vai encontrar aqui é uma infinidade de organelas, tá? Ribossomo, mitocôndria. Então, se eu comparar as duas, dá para perceber. A célula eucarionte é uma célula muito mais complexa. Tá? Portanto, é uma célula que, na escala evolutiva, ela é mais nova, ela tem uma origem mais recente. A outra característica importante é a capacidade de reproduzir assexuadamente. Nesse caso, há necessidade de um indivíduo só, não há mistura genética e, como consequência, vai formar seres geneticamente iguais. Certo? Isso aí a gente comentou, definiu direitinho. O que seria, então, a reprodução sexuada? Qual é a condição? Normalmente tem que ter mais de um. Tem que ter um, mais de um já é complicado. Tem que ter dois. Pode haver mecanismos sexuados com um indivíduo só, através, por exemplo, da autofecundação. Através, por exemplo, da recombinação genética, da transformação, transdução, que são mecanismos de variabilidade que a gente encontra em bactérias. Então, geralmente necessita de dois. Trocando material genético, portanto, tem mistura genética no organismo que vai ser formado. E aí, a consequência disso é produzir a variabilidade. Então, esse conceito de produção de variabilidade, ele já vai ser importante para que a gente defina a outra característica dos seres vivos, que é a capacidade de evoluir. Evoluir, que é modificar. Tá? Conjunto de modificações sofridas pelos grupos de seres vivos, levando-os a uma adaptação. E a adaptação, ela só acontece quando você mantém sua chance de sobrevivência e de reprodução. Então, se o indivíduo mantiver a condição de sobreviver, para sobreviver ele precisa de um ambiente estabilizado, ele precisa de fonte de alimento, ele precisa ter resistência a parasita, ele precisa ter camuflagem, se esconder para fugir de predadores. Se ele for um predador, ele precisa ter capacidade de pegar sua presa para poder se nutrir e aí manter o seu corpo vivo. Mas isso só não é adaptação. Se ele tiver tudo isso e não conseguir reproduzir, por algum motivo, perde na seleção sexual, o ambiente não é propício,
para poder, ou a condição reprodutiva dele é diminuta. A chance de manter a espécie viva, o que interessa aqui não é o indivíduo, o que interessa aqui é a espécie. A chance de manter a espécie viva ela é diminuída, certo? Então tem que ter essas condições aqui. Bom, então a gente fala em teorias evolutivas para definir esse conceito de evolução. Essas teorias evolutivas, a gente tem 3, que a gente chama de lamarquismo, tá, gente? Tá faltando um aqui, depois eu tenho que corrigir. Lamarquismo, a segunda, que é o darwinismo, e a terceira, que é o que a gente trabalha no geral hoje, que é o neodarwinismo, ou teoria moderna da evolução. O lamarquismo é aquele que dizia o seguinte: o indivíduo ele foi criado por uma divindade, mantendo características, só que durante a sua sobrevivência, o ambiente forçou ele a mudar o seu corpo. Então, o uso ou desuso fez a mudança no corpo, e essa mudança foi passada através do mecanismo de reprodução, que é uma teoria incorreta, mas ela teve sua validação, ela teve sua importância no processo de definição das condições para que a evolução acontecesse. Então, no lamarquismo, ele fala da lei do uso, desuso e transmissão das características adquiridas. Então, qual é o problema da teoria? Não é o uso ou desuso. Porque quando você estimula determinado órgão, por exemplo, a musculatura, ela pode desenvolver. Se você não utilizar muito, ela atrofia. Então, quando você desenvolve a atrofia, você adquire uma característica, só que você não pode passar porque não é uma mudança genética, é uma mudança só física. Então, tem que ser nas células reprodutoras que a gente conhece hoje, mas na época dele não, é o século XVIII. No século XIX, Darwin veio com uma novidade. Ele falou de uma coisa chamada de seleção natural. Então, ele dizia que a população tinha variação, surgida através do mecanismo de reprodução. O grande problema dele foi como surgia essa variedade, ou variabilidade, e a partir do momento que havia essa diferença de organismos, o ambiente era crucial. Mas de que forma? Tem os dois: quem consegue sobreviver melhor, quem consegue pegar alimento mais, em maior quantidade, quem consegue reproduzir mais. Então, isso tudo é o que ele chamou de seleção natural. O ambiente vai selecionando aquela variação mais adaptada ou apta a sobreviver e reproduzir. O neodarwinismo, ele acrescentou algumas coisas. O que foi que ele acrescentou nisso daí? Ele acrescentou, além da seleção natural, como fator evolutivo, isso daqui é referente ao neodarwinismo, tá, gente? Com uma explicação geral. A seleção natural, o que é que ela dizia? A variação entre os indivíduos e o ambiente seleciona a combinação mais apta, mais adaptada. Então, esses são os fatores de evolução. Tá? Seleção natural, que é uma teoria darwinista, incluído, por isso que a gente chama de neodarwinismo. A base da explicação é a seleção natural. Mas aí a gente tem as mutações, que é um caráter genético, para poder originar genes. Você tem a recombinação genética, que é a mistura, tá? A recombinação de genes durante a formação dos gametas, que a gente chama de crossover ou permutação genética, para que, tanto nesse caso quanto na reprodução sexuada, que é a troca de gameta masculino e feminino, tá? A junção dos dois, mistura metades de cargas genéticas de indivíduos completamente diferentes. Então, por isso que cada formação de zigoto é uma formação única. E durante a análise que a gente fez dos tipos de reprodução, a reprodução assexuada ela não se encaixa aqui como fator evolutivo, porque ela mantém seres iguais. E para ter seleção natural, tem que ter seres diferentes, tem que ter variação. Por isso que ela está aqui, porque ela permite que tenha mistura genética. Tá, gente? Então, esses são os fatores evolutivos para definir o conceito de evolução. Bom, uma outra característica é o metabolismo. Essa daqui é para a gente incluir as reações químicas que acontecem nas células. Ou seja, para ter metabolismo tem que ter célula. Então, os vírus, quando eu falei para vocês a respeito de incluir os vírus na característica de seres vivos, é a capacidade de reproduzir. Tá? Só que para reproduzir ele precisa de metabolismo. E para ter metabolismo ele precisa de célula. Então, por isso que os vírus, para serem considerados seres vivos, tem que estar infectando uma célula. Se não tiver, ele não vai ser considerado. Porque ele deixa de ter a capacidade de reprodução. Certo, gente? Então, essa daí é a correlação que eu quero que vocês tenham sempre em mente para poder responder as questões, por exemplo, subjetivas que eu colocar para vocês, ou interpretar questões objetivas na prova de biologia do ensino médio ou quando vocês forem fazer o Enem. Então, metabolismo é um conjunto de reações. Pode ser reações de formação, como por exemplo essa, duas substâncias mais simples, né? C6H12O6,
produzindo uma mais complexa, juntou as duas, então isso aqui é uma síntese, ou pode ser uma reação de quebra, por exemplo, esse daqui, certo? Essa daqui representa uma ação enzimática, fazendo com que essa substância aqui, que eu chamei de S, de substrato, ele interaja e quebre essa substância em duas. Então, isso é uma reação de análise ou quebra, e essa daqui é uma representação de uma reação de síntese ou formação, certo? Então, um indivíduo, para reproduzir, precisa ter metabolismo, e para ter metabolismo, precisa ter célula. Esse metabolismo ele pode ser para formar substâncias ou para quebrar, dissociar substâncias. Tá? Não importa, ambos são processos químicos intracelulares. Bom, as três últimas, ou as últimas características dos seres vivos. Três últimas características dos seres vivos. Então, a gente tem crescimento, tá? O indivíduo se nutre, cresce, certo? Então, a nutrição é uma característica que eu creio que vai faltar aqui. A capacidade de nutrir também é uma característica do ser vivo, de assimilar. Tá? Então, você assimila nutrientes, esse nutriente vai servir para que seu corpo cresça e mantenha as condições de metabolismo para que ele, por exemplo, movimente ou que ele responda a estímulos ambientais. Então, o crescimento é o aumento do tamanho do corpo por assimilação. E para assimilar, o indivíduo tem que ter a capacidade de se nutrir. Essa nutrição, gente, não vai estar aqui no slide, mas é bom que vocês notem. Essa nutrição ela pode ser autotrófica, o indivíduo pode produzir o alimento, no caso das plantas ou das algas, ou ela pode ter a necessidade de se alimentar, o indivíduo pode ter a necessidade de se alimentar de outro ser. Aí a gente chama de heterotrófico, o alimento é diferente dele. Ele precisa de outro como fonte de alimento. No caso das plantas, por exemplo, até mesmo aquelas que a gente considera como carnívora, ela é um organismo autotrófico, porque a utilização dos insetos que ela consome é uma utilização secundária, acessória, mas a base dela é uma base fotossintética. Ela precisa fazer a fotossíntese para assimilar nutrientes, para produzir e aí sim assimilar os nutrientes orgânicos e fazer o seu crescimento normal. Então, se o indivíduo for unicelular, tiver uma célula só, esse crescimento ele vai ser dado simplesmente pelo aumento no tamanho da célula. Mas no nosso caso, como organismo pluricelular, que deriva de uma células chamada de zigoto, a célula tem que se dividir várias vezes para formar os trilhões de células que compõem o corpo do indivíduo adulto. Então, não é só multiplicar, porque também algumas células elas vão ter que aumentar de tamanho para acompanhar o crescimento do corpo. Então, para unicelular, apenas o tamanho da célula vai aumentar. No caso dos pluricelulares, o aumento do tamanho do número, principalmente esse daqui, do número de células. Bom, a outra característica, era para estar aqui com o número 2, chama de irritabilidade ou reação, capacidade de responder a estímulos ambientais. Quando a gente aproxima a mão rapidamente do olho de outra pessoa, por mais que a outra pessoa fique assim, acesona, tal, fique ligada, mas ela vai acabar piscando o olho porque é uma resposta involuntária do corpo da gente, certo? Então, essa daqui, característica de irritabilidade, capacidade de responder a estímulos ambientais. O movimento é uma outra característica também, porque vai haver mudança de postura ou deslocamento do organismo. Então, aqui, isso que eu estou fazendo, tá? Isso daqui é movimento. Eu não saí do lugar, mas eu mudei minha postura. No caso das plantas, é o crescimento dela. Tá? Tem a luz aqui, ela cresce para o lado da luz. A luz vem para cá, ela cresce para o lado da luz. Então, ela tem sempre uma resposta, que isso daqui se encaixa também no conceito de irritabilidade, mas ela acaba se movimentando. Tá? As gavinhas, que é aquele fiozinho, né, que sai do caule de uma planta, ela bate em alguma coisa e vai prendendo. Então, isso daí a gente chama também de movimento por uma resposta a um estímulo ambiental, certo? Então, foi um crescimento que definiu o movimento e que, ao mesmo tempo, foi uma resposta a estímulo ambiental. Veja só que, como um exemplo só, eu incluo 3 propriedades dos seres vivos ao mesmo tempo. Bom, então, na sequência, a gente vai ter só algumas imagens. Isso aqui é uma planta carnívora, onde o inseto toca na folha, a folha fecha, tá? E fica presa até que ela pare de movimentar. É um movimento semelhante ao que acontece com essa daqui, que é a malícia ou dormideira. Ou essa daqui, no caso da noite, ela fecha as folhas. Tá, gente? Então, é uma resposta à ausência de luz para a economia hídrica da planta. Então, a malícia, você toca na folhinha dela, ela fecha. Parou de tocar, ela vai abrindo. Só que, por exemplo, no caso da planta carnívora, o inseto não vai ficar paradinho aqui. Ele vai se movimentar. Então, toda vez que ele movimenta, é um estímulo para que a planta mantenha a sua folha fechada. E aí ela tem enzimas digestivas, vai digerir o corpo do animal e assimilar aquela substância que foi eliminada.
Isso daqui é o que a gente chamou, eu chamei de gavinha, crescimento do caule, vem um fiozinho aqui, ele vai tocando e dando voltas e se prendendo, para que a planta ela suba, ela cresça sobre outra, já que ela normalmente é uma adaptação, porque ela tem dificuldade de absorção de luz, porque ela é uma planta rastejante. Então ela fica sobre a planta e facilita o processo de absorção de luz. Essa imagem, é claro, qual é a característica que eu estou vendo aqui? A capacidade de movimentação. Tá, gente? Então, predador e presa se movimentando, correndo para caramba, para poder manter o corpo estabilizado. Essa daqui é uma outra. O indivíduo também não sofreu mudança de lugar, mas o corpo dele sofreu alteração. Isso aqui é a língua dele, tá, gente? Para pegar um inseto lá do outro lado da folha. Então, isso daqui é movimento, isso é movimento, tudo isso aqui a gente caracteriza como movimento. Nesse caso, é um movimento por reação, aqui é um movimento por reação, respondendo a estímulos ambientais. Esse daqui também está correndo por estímulo. Tá, gente? Ele está correndo, porque se ele não correr, o bicho pega. Então, essa movimentação aqui, todos eles representam a característica movimento com crescimento ou reação ou irritabilidade. Bom, então, só para fechar, esses são os níveis de organização dos seres vivos. A célula, tecido, órgão, sistema, organismo, biosfera. A célula é formada por organelas. O que é um tecido? É um conjunto de células de um mesmo tipo, que tem a mesma função. O órgão é um conjunto de tecidos que interagem para uma mesma função. Tá? Deixa eu tirar aqui para poder visualizar melhor. No quarto ponto, sistema é um conjunto de órgãos que interagem para uma função. Então, por exemplo, você tem um tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular. Tudo isso constitui órgãos, como, por exemplo, o coração. O coração, a função dele é bombear, mas o sistema circulatório tem que distribuir o sangue. Por isso que ele precisa de artérias, veias e capilares, juntando órgãos, formando o sistema. Todos os sistemas presentes no indivíduo pluricelular, claro, quando eu parto daqui, eu estou imaginando esses indivíduos pluricelulares complexos. Porque se for um indivíduo com uma célula só, a célula já é o organismo, já é a organização máxima dele, tá, gente? Então, tudo isso aqui a gente está analisando até formar esse organismo como sendo organismos pluricelulares, tá? Formado por sistema, que são a estrutura mais complexa. Indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo lugar, ao mesmo tempo, é o conceito de população. Daí já é de ecologia, vocês vão estudar normalmente no terceiro ano. A comunidade, que é todo o conjunto de seres vivos que tem no ambiente, por isso que a gente chama de conjunto de populações. O ecossistema, que precisa da relação dos seres vivos entre si e com o meio não vivo. E a biosfera, que é todo lugar do planeta que tiver vida. Tá? Por isso que a gente diz que é o conjunto dos ecossistemas. Certo, gente? Então, essa daí é a sequência de conteúdos e o finalzinho, era só o que estava faltando para a gente basicamente fechar essa parte de conteúdo. Na próxima videoaula eu passo para vocês o início de bioquímica, tá? Água e minerais, provavelmente eu vou gastar em torno disso daí, de 20 a 30 minutos, 30 a 35 minutos para poder fechar essa informação e passo para vocês. Na sequência, a gente provavelmente vai ter algumas atividades. Certo, gente? Tomara que não tenha sido tão cansativo para vocês, mas se for cansativo, você dá uma pausa e vai assistir o restante do vídeo depois. Essa é a vantagem de tantas desvantagens que a gente tem. Tá, gente? Então, valeu, tchau. Até a próxima aula.